Você já se perguntou por que o Brasil, o quinto maior país do mundo, manteve seu imenso território intacto? O Brasil é tão gigantesco que ocupa quase metade de todo o território sul-americano. Ao longo da história, muitos impérios se fragmentaram, nações se dividiram, mas o Brasil permaneceu vasto e unido. Qual é o segredo por trás dessa integridade territorial? Fique comigo e juntos vamos desvendar esse mistério histórico que moldou nossa nação. Para compreender como o Brasil conseguiu manter um território tão vasto e unido, devemos voltar ao início da colonização portuguesa no século XVI. Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou em terras brasileiras, o mundo estava sendo dividido entre as duas maiores potências marítimas da época, Portugal e Espanha. Essa divisão foi oficializada pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que estipulava uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, dando a Portugal o controle sobre as terras a leste dessa linha e a Espanha as terras a oeste. Com isso, o Brasil, ainda inexplorado, possuía um território relativamente pequeno, limitado à faixa costeira. Contudo, os portugueses não se limitaram às fronteiras estabelecidas pelo tratado. Movidos pela busca de riquezas como o ouro e pela necessidade de expandir seus domínios, eles começaram a explorar o interior do continente. E por falar em novas expedições, este vídeo é patrocinado por World of Tanks, um jogo de batalha de tanques épico para PC. Baixe agora usando o link da descrição. World of Tanks é um jogo gratuito para jogar, onde você pode comandar mais de 800 tanques históricos em batalhas massivas. Escolha o seu estilo de jogo, avance com tudo, embosque seus inimigos ou elimine-os à distância. As possibilidades são infinitas. Modifique e atualize seu tanque para se tornar uma verdadeira máquina de guerra. Com precisão histórica, sinta-se como um verdadeiro comandante em ação. Cada tanque e batalha é inspirado por eventos reais. Baixe o World of Tanks agora. E se você for um novo jogador, use o código COMBAT para receber 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos e tanques incríveis como o Cromwell B e o Tiger 131 para batalhas. Já jogou antes, mas está fora há um tempo? Use o código COMBAT para desbloquear 3 dias de acesso premium e outras recompensas especiais. Não perca tempo, o link está na descrição. Nos vemos no campo de batalha. As expedições conhecidas como bandeiras, organizadas principalmente pelos paulistas, foram fundamentais para essa expansão. Os bandeirantes, homens rudes e determinados, adentravam o território em busca de índios para escravizar e de metais preciosos, cruzando rios, florestas e montanhas, e assim ampliando as fronteiras brasileiras para muito além da linha de Tordesilhas. O grande salto para a expansão territorial brasileira ocorreu durante a União Ibérica entre 1580 e 1640. Nesse período, Portugal e Espanha estavam unidos sob o mesmo monarca, o que na prática anulou a linha de Tordesilhas. Com isso, os colonos portugueses sentiram-se encorajados a ocupar áreas que antes eram de domínio espanhol, o que resultou na ocupação de vastas áreas do interior da América do Sul, incluindo regiões que hoje fazem parte da Amazônia, Mato Grosso e Goiás. Esse movimento foi crucial para a formação do território brasileiro. Quando a União Ibérica chegou ao fim e Portugal recuperou sua independência, os portugueses conseguiram manter grande parte do território que haviam conquistado durante esse período, resultando em um Brasil muito maior do que originalmente previsto pelo Tratado de Tordesilhas. Assim, o primeiro passo para a construção do Brasil, como conhecemos hoje, foi dado graças à ousadia dos bandeirantes e à conjuntura política da União Ibérica, que permitiu a expansão das fronteiras muito além do que qualquer europeu imaginava no século XVI. Apesar do sucesso na expansão territorial, a história do Brasil não foi isenta de tensões internas. Ao longo dos séculos, vários movimentos separatistas surgiram em diferentes partes do território, desafiando o poder central. No final do século XVIII, com a descoberta do ouro em Minas Gerais,
e o consequente aumento da exploração e cobrança de impostos pela coroa portuguesa, a insatisfação entre os colonos cresceu, resultando em uma das revoltas mais emblemáticas da nossa história, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, liderada por figuras como Tiradentes, visava não apenas a independência de Minas Gerais, mas também a criação de uma república separada de Portugal. No entanto, o movimento foi rapidamente sufocado pela coroa, e seus líderes foram presos e executados, como no caso de Tiradentes, que se tornou um mártir da luta pela independência. Além da Inconfidência Mineira, outro movimento separatista significativo foi a Revolta dos Alfaiates, ocorrida na Bahia em 1798. Diferente da Inconfidência, que era liderada pela elite local, a Revolta dos Alfaiates teve um caráter mais popular e reivindicava não só a independência da Bahia, mas também o fim da escravidão e a igualdade social. Entretanto, assim como a Inconfidência Mineira, a Revolta dos Alfaiates foi reprimida com violência e seus líderes foram severamente punidos. Esses movimentos, apesar de fracassarem em seus objetivos imediatos, foram fundamentais na formação de uma identidade nacional. Eles refletiam as diversas tensões regionais e sociais que existiam no Brasil, mas também revelavam um desejo comum de se livrar do domínio estrangeiro e de formar uma nação independente. A repressão desses movimentos pela coroa portuguesa impediu que o Brasil se fragmentasse, como aconteceu com outros territórios coloniais na América do Sul, onde guerras de independência resultaram na criação de vários países. Após a independência em 1822, a elite brasileira, liderada por José Bonifácio e Dom Pedro I, tinha consciência da diversidade e das tensões regionais, mas optou por manter a unidade territorial. Essa decisão foi crucial para a formação do Brasil como um país continental. No início do século XX, o Brasil enfrentava o desafio de consolidar suas fronteiras em uma América do Sul repleta de tensões e disputas territoriais. E foi graças à habilidade diplomática de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, que o país conseguiu assegurar as fronteiras que hoje conhecemos. Ao se tornar ministro das Relações Exteriores em 1902, Rio Branco tinha um objetivo claro: garantir que o Brasil mantivesse o maior território possível sem recorrer à guerra. E ele o fez através de negociações habilidosas, tratados bem elaborados e um conhecimento profundo da geografia e história sul-americanas. Um dos exemplos mais notáveis de sua atuação foi a questão do Acre. O Acre, uma região rica em borracha, era disputado por brasileiros e bolivianos. Em 1899, os seringueiros brasileiros, liderados por Plácido de Castro, iniciaram uma revolução contra o governo boliviano, desejando que o Acre se tornasse parte do Brasil. Após anos de tensão e conflito, Rio Branco conseguiu, através do Tratado de Petrópolis em 1903, que a Bolívia cedesse o território ao Brasil em troca de uma compensação financeira e de terras no Mato Grosso. Esse tratado foi uma vitória diplomática que expandiu ainda mais o território brasileiro, sem a necessidade de uma guerra prolongada. Além do Acre, Rio Branco também garantiu a soberania brasileira sobre outras regiões disputadas. Ele resolveu questões de fronteira com a Guiana Francesa, garantindo o Amapá para o Brasil, e assinou acordos com o Peru e a Argentina que reforçaram a integridade territorial do país. Esses tratados não só ampliaram o território brasileiro, mas também estabeleceram as fronteiras pacificamente com quase todos os países vizinhos, algo raro na América Latina da época. O trabalho de Rio Branco foi essencial para a consolidação das fronteiras brasileiras, transformando o Brasil no gigante territorial que é hoje. Seu legado de diplomacia, habilidade estratégica e compromisso com a paz fez dele uma das figuras mais importantes da nossa história. Ao longo dos séculos XIX e XX, o Brasil não só consolidou suas fronteiras, como também promoveu a ocupação e integração das diversas regiões de seu vasto território.
Esse processo de expansão e integração foi fundamental para transformar o Brasil em uma nação coesa, apesar de sua enorme diversidade geográfica e cultural. No século XIX, a necessidade de integrar o vasto território brasileiro levou a uma série de expedições exploratórias e à construção de infraestrutura básica. Um dos nomes mais importantes desse período foi o Marechal Cândido Rondon, que entre o final do século XIX e início do XX, liderou missões que instalaram linhas telegráficas e exploraram a Amazônia, conectando regiões isoladas ao resto do país. A partir do século XX, o governo brasileiro incentivou a ocupação das áreas menos povoadas do país, promovendo movimentos migratórios internos. A Marcha para o Oeste, iniciada na década de 1940, foi uma dessas iniciativas, que visava povoar e desenvolver o centro-oeste brasileiro. Esse movimento levou à fundação de novas cidades como Goiânia e Brasília e ao cultivo de vastas áreas agrícolas. A construção de Brasília, inaugurada em 1960, tornou-se símbolo máximo dessa integração nacional. Planejada para ser a nova capital do Brasil, sua localização estratégica no centro do país foi escolhida para ajudar a integrar o território e promover o desenvolvimento das regiões interiores. Com a transferência da capital para Brasília, o governo reforçou a ideia de um Brasil uno, onde todas as regiões tinham importância no cenário nacional. A integração das regiões brasileiras foi também marcada pela construção de infraestrutura como rodovias, ferrovias e hidrovias, que ligaram o norte ao sul, o leste ao oeste, facilitando a circulação de pessoas e mercadorias. Isso permitiu não só o crescimento econômico, mas também uma maior coesão social e cultural, já que as diferentes regiões do país passaram a interagir mais intensamente. A história do Brasil é uma história de expansão, integração e, acima de tudo, unidade. Desde os primeiros passos na colonização portuguesa até as negociações diplomáticas de Rio Branco, passando pelas revoltas que moldaram nossa identidade nacional, o Brasil conseguiu manter um território vasto e diverso sob um único estandarte. Se você gostou de conhecer essa jornada histórica que fez do Brasil o país que é hoje, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima!